Graça abundante ao principal dos pecadores, por John Bunyan. Neste relato do misericordioso proceder de Deus para comigo, não estaria errado se começasse mencionando alguns detalhes de minha vida e criação, para que a amabilidade e a bondade de Deus para comigo se tornem ainda mais evidentes para o leitor. Quanto ao meu contexto social, nasci, como muitos hão de saber, numa família de origem humilde. Os pais de meu pai eram de posição social desfavorecida e estavam entre os mais desprezados da sociedade. Por essa razão, não posso orgulhar-me, como outros, de ter sangue nobre ou qualquer parentesco distinto, herdado por nascimento. Consideradas todas essas circunstâncias, engrandeço o Deus do céu e da terra, porque Ele me trouxe ao mundo, a fim de participar da graça e da vida que estão em Cristo, mediante o Evangelho. Contudo, apesar de meus pais pertencerem a uma classe social baixa, aprove a Deus fazê-los enviar-me à escola, para aprender a ler e a escrever, habilidades que adquiri do mesmo modo que o fazem as outras crianças. Para minha vergonha, porém, confesso que logo esqueci quase todo o pouco que aprendi, antes de o Senhor realizar graciosamente uma obra em minha alma, e me conceder a bênção da verdadeira conversão. Quanto à minha vida de incrédulo, sem Deus no mundo, eu vivia realmente segundo o curso deste mundo, e sujeito às influências do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sendo totalmente injusto, e estava feliz por ser cativo do diabo, para cumprir sua vontade. Essa sujeição dominava de tal modo meu coração e exercia tal controle sobre minha vida, que, embora fosse tão jovem, poucos se igualavam a mim em amaldiçoar, praguejar, falar palavrões, mentir e blasfemar o santo nome de Deus. De fato, cresci tão acostumado a essas coisas que elas se tornaram naturais para mim. Para minha vergonha, percebi que isso ofendia tanto a Deus, que mesmo em minha infância ele me assustava e apavorava com sonhos terríveis e me aterrorizava com visões horrendas. Muitas vezes, enquanto dormia, depois de passar o dia todo em pecado, como passava tantos outros, eu ficava intensamente perturbado com pensamentos sobre demônios e espíritos maus, que trabalhavam a fim de ganhar-me para eles, conforme eu pensava, uma ideia da qual não podia me libertar. Durante esses anos, fiquei muito transtornado com pensamentos de terríveis tormentos do inferno, temendo que, no final, eu também estaria entre aqueles demônios e espíritos maus que ali ficavam presos com correntes e grilhões de trevas, até o dia do juízo. Quando eu tinha 9 ou 10 anos, essas coisas me afligiam tanto que muitas vezes, enquanto desfrutava das brincadeiras e dos deleites da infância, com minhas companhias mundanas, eu ficava profundamente abatido no espírito e afligido na mente. Mas não podia livrar-me dos meus pecados. Também era tão dominado pelo desespero da vida e do céu que desejava que não houvesse inferno ou que eu fosse um demônio, pensando que os demônios eram apenas atormentadores, a fim de que, se tivesse de ir para lá, preferiria ser alguém que atormentasse os outros e não alguém atormentado. Depois de um tempo, esses terríveis sonhos me deixavam e logo os esqueci. Os prazeres do mundo livraram rapidamente desses sonhos a minha memória, como se nunca tivesse sido parte da minha vida. Assim, com grande avidez, plenamente de acordo com as inclinações de minha natureza caída, entreguei-me a desejos pecaminosos e deleitava-me em todas as formas de transgressão contra a lei de Deus. Assim, até a época do meu casamento, eu era o líder entre os meus companheiros no que se refere a comportamento pecaminoso e ímpio. De fato, os desejos e obras más da carne dominavam tão fortemente a minha pobre alma que, se o milagre da maravilhosa graça não o tivesse impedido, eu não somente teria perecido pelo golpe da eterna justiça de Deus, como também teria sido considerado digno de punição por aquelas leis civis que trazem algumas pessoas à desgraça e à vergonha diante do mundo. Naqueles dias, qualquer pensamento sobre religião me perturbava e me irritava muito. Eu não os tolerava, nem admitia que alguém mais os tolerasse. E quando via alguém lendo sobre obras de santidade e conduta cristã,
sentia-me aprisionado. Então eu disse a Deus: retira-te de mim, não desejo conhecer os teus caminhos. Todos os interesses espirituais estavam longe de mim. Céu e inferno estavam ambos fora de vista e da mente, e ser salvo ou condenado era o que menos importava aos meus pensamentos. Ó Senhor, Tu conheces minha vida e meus caminhos não estão escondidos de Ti. Embora eu mesmo pecasse com maior deleite e facilidade e tivesse prazer nas más ações de meus companheiros, lembro-me de que, apesar disso, se visse em qualquer momento coisas más naqueles que professavam ser crentes, meu espírito tremia. Em determinada ocasião, mais do que em qualquer outra, no período mais frívolo de minha vida, ouvi uma pessoa conhecida como piedosa praguejando. Isso teve tal efeito em meu espírito que fez meu coração doer. Deus não me abandonou totalmente. Continuou a seguir-me, não com convicções, mas com julgamentos, e estes mesclados com misericórdia. Certa vez caí num estuário do qual só escapei mergulhando. Em outra ocasião, caí de um barco no rio Bedford. Contudo, a misericórdia me preservou mais uma vez a minha vida. Noutra ocasião, quando eu estava no campo com um dos meus amigos, uma cobra atravessou o caminho. Golpeei-a com uma vara que tinha em minha mão e, após deixá-la sem sentido, abri forçosamente sua boca com a vara e arranquei seus dentes com meus dedos. Se Deus não tivesse sido misericordioso para comigo, eu poderia ter acabado com minha vida, devido ao meu próprio descuido. Também observei com gratidão que, enquanto servia como soldado, fui escalado com alguns outros para sitiar um lugar específico. Estava quase partindo quando outro soldado pediu para tomar o meu lugar. Consenti com isso, e, indo ele ao acerco, enquanto permanecia na guarda, foi atingido na cabeça por uma bala de mosquete e morreu. Como disse, havia juízos e misericórdias, mas nenhum deles despertou a minha alma para qualquer senso de justiça. Assim, continuei a pecar e tornei-me cada vez mais rebelde contra Deus e negligente a respeito da minha própria salvação.